Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no meu canal. Aqui nós falamos sobre a história da humanidade a partir de uma perspectiva única, com base no conhecimento científico de vanguarda, ao qual é sobreposta a sabedoria das antigas tradições mitológicas e religiosas. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, fique comigo até o final do vídeo e, se você gostar, se inscreva no canal. Acompanhe a página da Saga Humana no Facebook e leia o meu livro, A Saga Humana. No nosso vídeo de hoje, daremos sequência aos fatos e eventos que se seguiram à época de 4000 AEC, quando a maior parte das pessoas ainda vivia longe das vilas e das cidades, e uma parcela significativa das populações humanas ainda levava uma vida seminômade. Nessa época, as comunidades do Vale do Indo já viviam uma fase pré-civilizacional e se apresentavam como organizadas comunidades agrícolas, onde as práticas de fundição do cobre já eram dominadas há séculos e o processo de urbanização avançava lentamente. E é dentro desse contexto que tem início o nosso vídeo da semana, que, modéstia à parte, tá muito bom. E, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A cup of coffee in the morning. A descendência de Adão. Por volta de 3970 AEC, em algum lugar do Oriente Médio, próximo ao Jardim do Éden, Adão, aos 130 anos de idade, gerou Sete, o segundo patriarca pré-diluviano, a partir de quem tem sequência a descendência de Adão. Segundo a tradição das religiões abraâmicas, Adão teve outros filhos. O mais novo se chamava Abel, o qual era pastor de ovelhas e morreu assassinado pelo seu irmão Caim, que além de ser mais velho, era também agricultor. Abel morreu antes de deixar descendência, ao passo que Caim, após o fato, migrou para a terra de Nod, a leste do Jardim do Éden. Os teólogos modernos debatem sem chegar a um consenso sobre onde seria a terra de Nod. A opinião de alguns eruditos do nosso tempo, contudo, é de que a terra de Nod talvez se localizasse nas regiões próximas ao Vale do Indo. Os grandes centros sumérios de Uruk e Nippur. Em 3800 AEC, a Suméria era a única região do planeta que incorporava os valores civilizacionais. Suméria é uma palavra de origem acadiana e que pode ser traduzida tanto como terra dos reis civilizados ou como terra nativa. Os sumérios referiam-se a si próprios como pessoas de cabeça negra. O termo hebreu Shinar, encontrado no Gênesis, refere-se à Suméria. Já a palavra Mesopotâmia é de origem grega e significa entre rios. Esse é o nome, portanto, de uma região geográfica localizada entre os rios Tigre e Eufrates, a qual foi sucessivamente sendo ocupada por diferentes e sucessivos povos, reinos e impérios. Os sumérios foram apenas o primeiro povo civilizado a ocupar a região da Mesopotâmia. A eles sucederam-se, principalmente e pela ordem, os acadianos, os assírios e os babilônios. Nessa época, as casas sumérias já contavam com mobílias de madeiras bem trabalhadas, o calendário lunar já era adotado nas suas diversas cidades e estados independentes, a música era apreciada e tocada em diferentes instrumentos de cordas, as residências contavam com ampla variedade de pratos, tigelas e facas, tabletes de argila já eram utilizados para o registro da escrita e os ferreiros trabalhavam prata, cobre e ouro. Por volta dessa época, a cidade de Uruk atingiu seu auge, com uma população que pode ter chegado a até 80 mil habitantes. A Suméria tinha dois grandes centros urbanos, Uruk, no sul, e Nippur, ao norte. Essa era uma época na qual as cidades da Suméria figuravam como sociedades teocráticas, baseadas nos templos locais e governadas por um rei sacerdote, que respondia somente ao deus local. Havia baixos níveis de violência urbana institucionalizada, uma pequena quantidade de soldados profissionais
e ausência de muros nas cidades. A cidade de Nippur, que significa local de passagem, era consagrada ao deus Enlil, o qual era filho de Anu, o deus-chefe do panteão sumério. Segundo a mitologia suméria, Enlil fixou residência em Nippur quando foi expulso do Edim, a sua primeira residência, por ter desobedecido às ordens de Anu. A cidade de Nippur utilizava um calendário lunisolar, o qual se relacionava às práticas de culto e à regulação das atividades agrícolas e sociais dos sumérios. Esse antigo calendário, um dos mais antigos que se tem conhecimento, é atualmente conhecido pelos cientistas modernos como Calendário de Nippur. A mais antiga versão do calendário de Nippur era aquela usada na cidade suméria de mesmo nome e identificava 2 solstícios e 2 equinócios, dos quais deriva a divisão do ano solar em 4 estações. Com o passar do tempo, o calendário de Nippur viria a ser adotado pelos povos que sucederam aos sumérios na Mesopotâmia, cujas versões posteriores possuem elementos que levam alguns eruditos a especular se esses calendários refletiam também algum conhecimento envolvendo o movimento da precessão dos equinócios e o deslocamento das casas zodiacais. Algumas evidências parecem indicar que o calendário de Nippur continuou sendo usado por outros povos que surgiram no Oriente Médio bem depois dos sumérios, chegando até os dias de hoje, ao que parece, na forma do calendário hebraico. Fazendo as contas, verifica-se que o calendário judeu tem início no enigmático ano de 3760 AEC, cujo início da contagem, segundo a tradição judaica, se deu a partir do início do mundo. Mas, ao que parece, se deu mesmo a partir da introdução do calendário Nippur. Atualmente, grande parte dos habitantes do planeta utiliza o calendário gregoriano para marcar a passagem dos anos, o qual pode ser conectado ao antigo calendário de Nippur. Entretanto, alguns povos do nosso tempo adotam outros calendários diferentes do gregoriano. Sobre esse assunto, nesse vídeo aqui, podem ser encontradas mais informações. A fusão dos povos indo-europeus das estepes e do Vale do Danúbio. Na sequência da introdução das mais antigas versões do calendário de Nippur, nas distantes estepes ao norte surgia, por volta de 3600 AEC, a cultura Yamana, a cultura clássica dos arianos, e a última a falar uma língua proto-indo-europeia. Talvez motivados por mudanças climáticas, ou talvez em decorrência de uma superpopulação nas estepes, o fato é que os primeiros grupos de arianos das estepes começaram a migrar para as regiões ao sul. A partir dessa migração, teria início o período descrito por Maria Gimbutas, no qual os rústicos povos arianos vindos das geladas estepes ao norte interromperam, sob a força da espada, o avançado processo proto-civilizacional que se encontrava em curso no Vale do Danúbio. A hipótese Kurgan, proposta por Gimbutas, postula que as expansões dos arianos, falantes do indo-europeu e saídos das geladas estepes da Eurásia, sobre o território europeu se deram na forma de invasões militares hostis, oportunidade na qual uma nova cultura guerreira e invasora se impunha sobre as culturas pacíficas e matriarcais da velha Europa. Dessa forma, verifica-se uma substituição cultural no Vale do Danúbio por uma sociedade guerreira e patriarcal, cujo processo é evidenciado pela presença dos vestígios arqueológicos de povoações fortificadas e dos túmulos dos líderes guerreiros. A cultura dessa velha Europa teria evoluído como uma sociedade pacífica, desmilitarizada e com inclinações para as atividades artísticas e religiosas. Os arianos, pelo contrário, haviam desenvolvido uma cultura militarizada, rústica e voltada para a sobrevivência. Teria sido, portanto, um contato entre forças desiguais com efeitos devastadores, segundo Gimbutas. No primeiro contato entre os antigos proto-arianos, saídos da Anatólia, e os primitivos europeus caçadores-coletores que viviam na Europa, houve uma transferência dos nativos para os forasteiros dos valores femininos ligados ao respeito à natureza e à adoração da deusa-mãe,
os quais eram vigentes na Europa desde o Paleolítico. Nesse segundo contato, agora entre os arianos vindos do norte e os evoluídos habitantes da velha Europa, a transferência de valores se repetiu, mas dessa vez em sentido contrário. Os ancestrais arianos dos celtas, que haviam ficado na Alemanha, incorporaram bem esses antigos valores europeus, conforme se verificaria na relevância dada ao papel tanto do homem quanto ao da mulher na futura sociedade dos seus descendentes. Outra corrente de autores defende que o processo de arianização dessas regiões do continente europeu não teria se dado a nível físico, mas cultural. Portanto, de maneira menos dramática do que a narrativa apresentada por Gimbutas. Gimbutas enfatizava a natureza violenta dessas transições, a partir do culto mediterrâneo da deusa-mãe para uma sociedade patriarcal, que cultivava o guerreiro Thunderer, que mais tarde se tornaria Zeus do panteão grego e o deus Pita do panteão védico. Quer esse contato tenha sido ou não sob a força da espada, o fato é que passou a vigorar um novo sistema administrativo, linguístico e religioso sobre os antigos costumes que eram praticados até então no Vale do Danúbio. Mas o fato é que, em meados do quarto milênio AEC, a população da velha Europa, que vivia às margens do Vale do Danúbio, na altura da Alemanha, encontravam-se em um avançado estágio civilizatório, próximo àquele verificado junto a outras civilizações desse tempo. Alguns autores argumentam, inclusive, que um arcaico sistema de escrita estava prestes a florescer na velha Europa. Mas, certamente, o processo de expansão desses grupos das estepes, compostos por tribos e culturas desconectadas, atravessou inúmeras gerações. E a sua gradativa chegada às regiões centrais da Europa provocou um forte desequilíbrio, que mudou os rumos daquela emergente civilização e pondo fim à sua promissora história. O início da Idade do Bronze. Ao longo dos 2 milênios anteriores, durante toda a Idade do Cobre, verificou-se uma acelerada evolução proto-urbanística e cultural em diversas regiões do planeta. Essa evolução apresentou efeitos sobre os mais diversos campos da atividade humana: economia, religião, ciência, política, tecnologia, sociedade e artes, entre outros. Em meados do quarto milênio AEC, o aprimoramento da experiência com a tecnologia envolvida na fundição do cobre acabou levando o homem a aperfeiçoar as técnicas metalúrgicas e ao entendimento sobre como obter o bronze. Muito provavelmente, é possível que esse passo tenha sido fruto do mero acaso. Como é que tenha sido, o fato é que, por volta de 3500 AEC, o bronze foi obtido a partir da fundição de grande quantidade de cobre puro com uma pequena parcela de estanho. A liga resultante dessa combinação era mais dura que o cobre e mais fácil de moldar. Sendo o bronze um metal mais rígido que o cobre, sua descoberta permitiu a elaboração de ferramentas e armas ainda mais resistentes e mais sofisticadas do que aquelas da geração anterior, produzidas em cobre. Os cientistas entendem que por volta de 3500 AEC, o bronze já era produzido por ferreiros nas cidades-estados da Suméria. Eles, contudo, não conseguiram identificar onde esses antigos mesopotâmicos encontravam o estanho, componente essencial na produção do bronze. Embora não saibamos ao certo sobre quais condições e em que lugar começou a fundição do bronze, o fato é que, em 3500 AEC, tinha início a Idade do Bronze. Baalbek e os maiores blocos de pedra trabalhada do mundo. Enquanto os arianos, saídos das estepes, avançavam sobre o território europeu e os sumérios começavam a fundir o bronze, no Levante tinha início o florescimento do assentamento de Baalbek. A cidade de Baalbek, no Líbano, possui uma longa história, de forma que as evidências arqueológicas apresentam uma longa sucessão de monumentos, construídos uns sobre os outros. Entre os mais recentes, encontra-se um conjunto de templos erguidos pela cultura greco-romana, já no século II da Era Comum.
Por baixo dessa camada arqueológica encontra-se um antigo sítio pagão, que os fenícios ergueram cerca de 2 milênios antes, em honra ao deus Baal. Por baixo de tudo encontram-se as construções mais antigas, as quais fizeram parte de um antigo vilarejo, que remonta a uma época em torno de 3.500 AEC. Até onde a pesquisa arqueológica conseguiu avançar, esse é o período mais antigo de todo o sítio. Atualmente, o complexo arqueológico de Baalbek é composto de uma enorme plataforma de rochas, sobre a qual se ergue uma grande variedade de templos e estruturas, com muitas colunas e esculturas caídas. Nessas camadas mais antigas, que remontam a 3.500 AEC, começou a ser erguido o monumento original, cujos maiores blocos de pedra medem cerca de 19 por 4,2 por 3,6 metros, e cujo peso é estimado entre 800 e 1.400 toneladas. Não, você não entendeu errado. O peso desses blocos é estimado entre 800 e 1.400 toneladas. Esses incríveis blocos de pedra são muito mais pesados do que a tecnologia humana de apenas 20 anos atrás era capaz de erguer. Para efeito de comparação, os blocos de calcário mais pesados da pirâmide de Khafre, em Gizé, alcançam a marca de 100 toneladas de peso. Esses blocos de pedra são, de longe, os maiores blocos de pedra trabalhada em todo o mundo e estão perfeitamente encaixados e apoiados sobre pedras menores, em elevações que se encontram entre 5 e 10 metros de altura. Essas pedras colossais estavam sendo retiradas de uma antiga pedreira distante cerca de 2 quilômetros do local onde se encontra o sítio arqueológico. Mesmo agora, no início do século XXI, são raros os modelos de guindastes que existem no mundo capazes de erguer esses blocos. A base do sítio arqueológico de Baalbek é uma incrível plataforma construída com as maiores pedras talhadas conhecidas, composta por enormes blocos megalíticos cortados com uma impressionante precisão, formando a base de uma área de 460 mil metros quadrados de superfície. Nessa plataforma, encontram-se os 3 gigantescos blocos de pedras que são chamados de Trilithon, que são os 3 gigantes blocos de granito vermelho posicionados no lado ocidental do templo. Mas os Trilithons não são as pedras fundamentais da estrutura. Eles localizam-se na parte superior da base do edifício original, perfeitamente encaixados e apoiados sobre pedras menores, de 350 toneladas cada. Ao contrário de outros monumentos, sobre os quais existem elaboradas hipóteses sobre o respectivo processo de construção, a engenharia por trás do complexo de Baalbek revela-se um completo mistério. Não existem hipóteses minimamente razoáveis sobre como essas pedras poderiam ter sido cortadas, transportadas e assentadas. O emprego dos trilithons parece sugerir que alguma antiga cultura, ainda desconhecida e com alto poder de realização, passou pela história sem que a tivéssemos percebido. E com essa impressionante descrição de Baalbek, encerramos o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse na página da Saga Humana no Facebook e no meu livro, A Saga Humana. E como nunca é demais repetir, certifique-se de ter deixado o seu like aqui no vídeo. Então é isso, galera. Valeu, uma boa semana pra gente, aquele abraço e até o próximo vídeo! A cup of coffee.